mas quando o suor e as lágrimas se concretizam num alvo maior, num fato maior, numa experiência maior, e a gente desfruta daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, o jubileu de Deus se revela em nós, quando Ele revela o seu propósito e a gente o aceita. O Senhor eterno me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Eterno salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Deus eterno plantou para mostrar a todos a sua glória. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua casa celebrando o nascimento do Teu Filho Jesus. As famílias já estão se reunindo em tantos lugares, vários já viajaram para outros lugares, vários chegaram aqui para estar com seus queridos. E nós Te louvamos, Pai, porque nesse tempo em que o mundo talvez não entenda todos os detalhes daquilo que o Senhor fez, há um clima, há uma esperança, há uma mobilização só por causa da vinda do Teu Filho Jesus. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito fale conosco, que o Senhor possa esconder a cada um de nós atrás da cruz de Jesus, de tal maneira que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações. Ó Pai, nós não viemos aqui para ouvir um discurso, e Senhor, nem eu tenho capacidade para fazê-lo, mas nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, e nós Te pedimos, aplica a Tua palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Havia várias maneiras de Deus impregnar na mentalidade das pessoas o propósito da vinda do Messias. E uma das maneiras eram as profecias, mas várias dessas profecias estavam pautadas também em algumas leis do Velho Testamento, e que eram como que sinais de que algo tremendo de Deus aconteceria. Esta profecia, por exemplo, ela está pautada numa lei que se encontra no livro de Levítico, capítulo 25, chamada a Lei do Jubileu. É interessante que Deus tinha uma maneira de deixar a sua mensagem. Eu fico pensando na criatividade divina, não é? Porque naquele tempo os registros eram difíceis. Hoje você pode pegar um DVD, pode pegar um CD e você rever cenas, você pode pegar uma máquina fotográfica e você voltar ao passado, rememorando as coisas que ficaram ali gravadas. Mas naquele tempo não havia isso. Mesmo a escrita era para poucas pessoas, nem todo mundo tinha acesso. E naquele tempo, lá do passado remoto, um pergaminho era um material caríssimo, por isso eles usavam cacos de jarros para escrever pequenas porções de texto, porque era muito caro. Então se escrevia na areia, apagava, escrevia de novo, apagava. Mas quando você queria registrar alguma coisa, você usava o pergaminho, o papiro, ou então aquilo que eles chamam de óstracas, que são esses cacos quebrados. Mas não cabia muito texto. Então Deus, na sua criatividade, Ele inventou cerimônias. Cerimônias que deveriam ser repetidas e rememorar valores para a vida. E uma das cerimônias era o ano sabático
e depois de 7 anos sabáticos, o ano do jubileu. O ano sabático era, você trabalhava 6 anos com a terra, uma cultura agropastoril, 6 anos com a terra. No 7º ano, você não podia trabalhar com a terra. Você tinha que deixar a terra descansar. Você podia colher o que ela produzisse espontaneamente, mas você não poderia arar a terra, semear de novo. Você tinha que guardar no ano anterior uma reserva, porque aquele era o ano de descanso da terra. 7 anos sabáticos dariam 49 anos. Então, depois de 49 anos, no 50º ano, esse seria o ano do jubileu. O ano do jubileu era um recomeço para todo mundo. Depois de 50 anos, se você tivesse vendido uma terra, vendido uma casa, não é? E quem sabe alguém tivesse acumulado mais do que aquela terra e aquela casa, no 50º ano o contrato não valia mais, e você tinha que receber de volta, o original proprietário recebia de volta a casa vendida, a propriedade vendida, porque a terra nunca pertenceu a você, sempre pertenceu a Deus, e não havia como ser proprietário perene da terra, a não ser para aquelas famílias que Deus havia dado lá na divisão da terra para o povo de Israel. Então voltava para as famílias originais. Se alguém tivesse uma dívida, no ano do jubileu a dívida era perdoada. Então, como é que se contava a questão dos juros e etc., dentro do contexto judaico? Era quantos anos faltava para o ano do jubileu, porque toda a dívida seria perdoada diante do ano do jubileu. Se alguém tivesse sido escravizado, não importa qual a origem dele, porque naquele tempo a escravatura era uma forma de pagamento de dívidas, então no ano do jubileu não haveria mais escravos, todos os escravos eram libertos. Era o ano do recomeço, era o ano da oportunidade, era o ano em que Deus transformava num ano aceitável. Todo mundo ficava aguardando chegar o ano do jubileu, porque era o ano da esperança. Agora, Deus prometeu que um ano especial, ou uma era especial de jubileu viria sobre a terra. E essa era especial de jubileu não seria mais apenas nas questões financeiras, mas seria o ano do jubileu espiritual. E Isaías 61 está falando disso, que viria um tempo, quando o Messias chegasse, que seria inaugurada uma nova era, a era em que o jubileu espiritual estaria adentrando na vida dos homens. E Deus fazia então promessas do que aconteceria nesse ano, nesse tempo, nessa era do jubileu espiritual, e que estas eram as boas notícias que as pessoas precisavam conhecer. O que Deus prometia fazer nesse período, nessa era da história, por causa do Messias, por causa da nossa amizade com Ele, da nossa intimidade com Ele, da nossa comunhão com Ele? E aí então a gente tem promessas do Senhor. A Bíblia diz assim: o Senhor eterno me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para consolar os que choram, 2b, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. E eles farão o que é direito e serão como árvores que o Deus eterno plantou para mostrar a todos a sua glória.
o primeiro desejo do Senhor em mandar o Messias e Salvador Jesus era consolar os que estão aflitos e sem esperança. Era como se o choro e o clamor de um povo sem esperança estivesse batendo na porta do coração do Pai. E aí, ele não pudesse resistir e tivesse que agir em favor daqueles seus filhos. É interessante como isso mexe com o coração da gente, não é? Alguns anos atrás eu fui chamado para ir, nessa época do ano, à casa de uma família. E quando eu cheguei lá, foi uma das cenas mais tristes que eu já vi. Estava o papai no meio da sala, de pé, e os filhos abraçados nele, chorando. E havia acontecido uma desgraça naquela casa. Naquela noite anterior, eu cheguei de manhã ali, naquela noite anterior, a mamãe daqueles garotos tinha ficado doida, maluca. Ela pegou o filho menor e fugiu de casa com o vizinho de porta de frente da casa. E aí você podia ouvir o choro de desesperança, de tristeza nessa casa, e do outro lado da rua, na casa em frente, o choro de tristeza e de desesperança daquela outra casa. E aquele pai não conseguia nem falar, a tristeza era tremenda. E a tristeza era tremenda não só pela dor que ele sentia de ter sido abandonado pela sua esposa, mas por abraçar os seus filhinhos que não estavam entendendo absolutamente nada e não conseguiam compreender o que tinha acontecido com a mamãe e por que ela tinha escolhido deixá-los. E por que tinha escolhido ficar com o menor e não com eles? E aquilo era uma bagunça tão grande. A palavra de Deus nos diz que quando Deus vê a desesperança, e quando Deus vê a aflição, se eu, que sou humano, não conseguia nem falar, não sei chorar junto com eles, você pode imaginar o que é que Deus estava sentindo? Um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que é bênção, um Deus que é salvação. A palavra de Deus nos diz que Deus se importa tanto com a nossa aflição, com a nossa tristeza, com a nossa dor, com a nossa angústia. E um dos salmos que eu guardo na minha alma é o Salmo 56, verso 8, onde a Bíblia diz assim: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Eu acho lindo esse salmo. O salmista tem uma visão, e inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo para mim e para você que Deus se importa tanto, mas tanto comigo e com você, que Ele tem um odre com o seu nome. Eu não sei se isso é uma linguagem metafórica ou uma linguagem concreta, mas a ideia é, Deus se preocupa, e Ele tem um odrezinho, um vaso pequeno com o seu nome, e todas as suas lágrimas foram recolhidas nesse vaso que tem o seu nome. E a Bíblia está dizendo, eu não sei se é uma linguagem metafórica ou não, mas que Deus não apenas recolheu as suas lágrimas nesse odre, mas Ele anotou no livro de registro das lágrimas. Esse nome foi eu que inventei, tá? O livro do registro das lágrimas. E Ele escreveu o significado de cada uma delas. E Ele as conhece, tanto quanto conhece você. E a Bíblia diz que porque Ele conhece, porque Ele se importa, e porque Ele não se conforma
com aquilo que está acontecendo. Ele mesmo se fez carne para habitar entre nós, para que Ele pudesse vir nesse tempo do jubileu espiritual, para ser o nosso Consolador. E Ele mesmo estaria coroando a nossa vida com a alegria da sua graça. E como se Ele transformasse aquela lágrima que está no odre, num perfume. E Ele agora estivesse passando esse perfume em você, e Ele diz que esse perfume tem a fragrância da felicidade, revertendo a história. Essa era a promessa do Senhor Jesus. E é por isso que, quando Jesus veio, Ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a gente vai entender como Jesus veio fazer esse jubileu espiritual na nossa vida. Como é que essa transformação, como é que essa lágrima é transformada no perfume da felicidade? Como é que no meio da angústia Ele pode colocar uma coroa de alegria sobre nós? Como é que essas coisas acontecem? A Bíblia vai nos dizer que elas acontecem porque, em primeiro lugar, Ele revela a sua presença entre nós. É tão interessante porque, em alguns momentos da nossa vida, a presença de pessoas importantes e significativas já é uma expressão de consolação na nossa vida. E de repente a gente está no meio de um turbilhão, numa situação difícil, a gente está se sentindo sozinho, desamparado, angustiado, e chega alguém especial. E esse alguém especial vem para nos dar um abraço. Olha, é interessante o efeito que isso gera dentro da nossa alma. Há algum tempo atrás a gente perdeu uma pessoa muito querida aqui na igreja, que foi a dona Janeti, e Sofonias, seu esposo, está aqui conosco, pessoa amada e querida, tem sofrido, tem sido um tempo difícil, mas ele recebeu um e-mail de um amigo da infância, o Bruce Oliver, que foi filho do pastor Ben Oliver, aqui membro dessa igreja e pastor dessa igreja. Ele não gosta que eu falo muito, mas o Bruce e ele nadavam no batistério da igreja, faziam brincadeiras aqui. Você não nadava no batistério? Só mergulhava, não dava para nadar, mas dava para mergulhar. E foi interessante porque o Sofonias está aqui comigo, ele falou isso para mim, que quando chegou aquele e-mail do Oliver, e ele disse, olha, eu já comprei a passagem de avião e no mês tal do ano que vem, você arruma um cantinho aí na tua casa, porque eu estou viúvo aqui, você está viúvo aí, nós vamos ficar juntos e vamos lembrar do nosso passado. E ele contava isso com uma alegria tão grande, simplesmente porque pessoas significativas, quando chegam e nos abraçam, elas são expressão de um amor que é consolador. E é isso que Deus está fazendo conosco, queridos. O Senhor Jesus vem e revela a sua presença. A gente está no meio de um turbilhão, a gente está no meio de uma aflição, a gente está no meio de uma angústia. As coisas ainda não foram resolvidas, mas a presença do Senhor se revela. E de repente a gente sente paz. A gente vive esperança. A gente sabe que algo que eu não sei vai acontecer. E a gente sai às vezes da profundeza do buraco em que a gente estava, para pelo menos olhar com esperança para cima, na direção do Todo-Poderoso. E é isso que o ano do jubileu prometido estava dizendo que aconteceria. Haveria um tempo em que as janelas do céu se abririam e qualquer pessoa,
E qualquer pessoa poderia ser ungida pelo Espírito Santo de Deus. E essa unção revelaria a presença de Jesus entre nós. É por isso que a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele vai estar ali. É por isso que há uma promessa do Senhor Jesus para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que às vezes eu estou andando pelo caminho desesperado e vem aquela graça de Deus que eu não sei explicar. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. É porque um dos propósitos da revelação do Cristo era que o aflito, o angustiado, aquele que não tem esperança, aquele que está vivendo um dia difícil na sua história, pudesse sentir a revelação da presença do Todo-Poderoso. Sentir, não só saber, experimentar a revelação da presença. Mas não somente a revelação da presença, mas quando Jesus se revela para nós, Ele revela também que Ele tem um propósito para a nossa vida. Um propósito. E quando a gente entende que Deus tem um propósito para nós, a gente vai compreendendo que a nossa vida não é uma pedrinha num tabuleiro qualquer, que pode ser descartada, simplesmente porque existe um jogo da vida acontecendo. Não, a gente descobre que há um Deus soberano que tem um alvo, uma missão, um propósito para nós. Ontem foi um dia daqueles pastorais mais confusos, né? Porque a gente teve um funeral, um casamento, né? E uma celebração de Natal, tudo ao mesmo tempo, em lugares totalmente diferentes, quilômetros de diferença entre um lugar e outro, mas tudo isso acontecendo no mesmo dia. E lá naquele funeral, na hora que aquele caixão estava baixando, estava lá o genro, né, conversando conosco. Eles estão num processo de migração do nosso país para um outro país, e assim por diante, e todos os processos estavam andando, de repente deram uma parada, e aí chegamos ali naquele lugar, e aquele homem, servo de Deus, disse assim: pastor, agora eu já entendi tudo, por que parou? Porque a gente tinha que estar aqui hoje. Olha lá, a minha esposa está cuidando do papai dela. Se a gente tivesse ido, não estaríamos aqui, e seria um desespero para todos nós. Deus é bom que permitiu que a gente estivesse aqui nessa hora. Deus tem um propósito, e quando o Messias vem, Ele vem para revelar o propósito do Senhor para as nossas vidas. A coisa que eu não consigo entender, a coisa que eu não consigo compreender. Eu sei que tem coisas que você vive na sua história que a gente não compreende, que a gente não entende, que são os confrontos da vida, e talvez algumas a gente não vai compreender no seu todo, mas uma coisa eu vou saber, que Deus vai revelar para mim que Ele tem um plano para a minha vida, e na medida em que Ele vai revelando para mim que Ele tem um plano para mim, eu posso confiar no propósito que Deus tem para mim. Há coisas que a gente vai lá na presença do Senhor como aflito, contrito, e diz: Senhor, não estou entendendo. E eu acho que Deus sorri e pensa assim: filho, você imaginou que algum dia você estava fora da palma da minha mão? Você pode não entender tudo, mas você nunca deixou de estar no centro do meu propósito. Eu tenho um plano para você. A única coisa que impede que nós desfrutemos dessa revelação da presença de Deus e dessa revelação do propósito de Deus é quando nós nos afastamos dele. Quando nós levantamos as nossas barreiras espirituais e não deixamos que a comunhão do Espírito se revele na nossa vida. E aí, a sensação é horrível.
Sabe por quê? Porque de fato a gente se faz sozinho. Pode ter uma série de pessoas que queiram envolver você no seu amor, na sua amizade, no seu carinho. Mas se você tranca a porta da sua casa, não atende o telefone e não deixa ninguém chegar perto, você se faz sozinho. A graça de Deus e o poder de Deus e a mão de Deus não estão encolhidas, que não possam alcançar você, mas você pode se fazer sozinho. E o grande desafio desse ano do jubileu é tomar posse de uma bênção preparada séculos atrás para você e para mim, de um Deus que se importa, de um Deus que leva a sério, de um Deus que quer revelar sua presença, de um Deus que quer revelar o propósito que Ele tem para você, e se você deixar, Ele vai construir esse propósito na tua vida, e esse propósito vai transformar as lágrimas daquele odre na fragrância da felicidade. Porque a felicidade é quando a gente ajusta a nossa vida e ao nosso coração a missão e o propósito que Deus tem para nós. É interessante, né? Às vezes a gente está numa batalha muito intensa, e a gente está, quem sabe, arrumando a casa, preparando um almoço, ou fazendo alguma coisa que exige bastante da gente, um trabalho, um serviço, e a gente vai lá e luta, e trabalha, e faz, e acontece. A gente está cansado, mas a gente termina o trabalho, olha para ele, e a gente está feliz, porque a gente cumpriu a missão, o propósito, o sentido que a gente deu para aquela situação. E assim é na nossa vida com Deus. A fragrância da felicidade não se dá quando não existem lágrimas na nossa vida, ou não existe suor no nosso rosto, mas quando o suor e as lágrimas se concretizam num alvo maior, num fato maior, numa experiência maior, e a gente desfruta daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, o jubileu de Deus se revela em nós, quando Deus revela a sua presença, quando Ele revela o seu propósito e a gente o aceita, e quando a gente começa a experimentar a revelação do poder de Deus. É tremendo como Deus faz coisas incríveis, como Ele ouve as orações, como Ele responde às orações, não do jeito que a gente quer, mas de uma maneira mais tremenda, mais intensa, mais sábia, às vezes imponderada, e que o Senhor revela a grandeza dEle na nossa vida. Por isso, o ano do jubileu, prometido, que era aquele ano da libertação dos escravos, da quitação da dívida, era esperado com ansiedade. Mas esse ano do jubileu espiritual, ou desta era vontade de Deus que fosse esperada com maior ansiedade do que o ano do jubileu do passado. Era vontade de Deus que os homens entendessem, que eu e você entendêssemos, que Ele tem algo novo para fazer na nossa vida. E aí a gente pudesse se aproximar dEle e deixar que a presença dEle se revele em nós, o propósito dEle se revele em nós, e o poder dEle se revela em nós. E à medida em que a gente vai vivendo isso, há uma experiência nova da graça de Deus. Nesse casamento de ontem, foi muito interessante ver os jovenzinhos saindo.
depois de terminado o casamento. E eles escolheram uma música diferente para essa celebração da saída. Normalmente a gente escolhe uma marcha, né, tradicional, ou uma música romântica, mas os dois escolheram uma música, um cântico de salvação. E eu achei muito interessante, porque à medida que essa música ia sendo tocada, e tinha alguém cantando essa melodia, os dois vinham celebrando o seu casamento, quase saltitando, saindo dali, cantando aquela música de salvação. Ninguém faz isso, a menos que a salvação na sua vida tenha um significado muito especial. Há poucos meses esse moço se converteu. Há poucos meses Deus fez uma mudança tremenda na vida desse moço. Mudou tudo, desde o emprego, tudo. E naquele dia ele estava celebrando o casamento dele, mas ele estava celebrando o ano do jubileu, o tempo em que a graça de Deus o visitou, não somente no afeto, mas em todas as áreas da vida. Há um ano do jubileu para você, há uma era do jubileu para você. E sabe qual é a bênção? É que a promessa de Deus é que aqueles que adentram e tomam posse dessa era na sua vida, desse Cristo que inaugura essa era, viverão o jubileu de Deus por toda a eternidade. Os céus e a terra podem passar, mas as promessas de Deus não vão passar. Pode mudar o mundo, mas ninguém vai roubar daqueles que se apropriam do jubileu de Deus em Cristo Jesus, da promessa e da herança que Ele preparou para nós. Eu posso chorar algumas lágrimas. Eu não estou dizendo para você que nunca mais você vai chorar. Seria mentira. Mas eu sei que elas vão ser recolhidas no odre de Deus, anotadas no livro das lágrimas, e Deus as transformará em fragrância de felicidade. E então eu estou aguardando esse dia na minha vida, para essa lágrima, porque para muitas das outras Ele já fez isso na minha vida. É tão bom saber que eu tenho um Deus vivo, que me ama, que se importa, que coloca uma joia em mim. É interessante porque para homem esse negócio de joia é meio complicado, né? A gente não se sente muito bem com esse negócio. Eu, pelo menos, acho o negócio meio esquisito, né? Um homem cheio de penduricário, assim, meio estranho, né? Eu acho muito estranho. Eu acho que a única joia que o homem usa, assim, com cara de joia, que não é joia, é o relógio. Então, eu tenho alguns relógios, que é o meu penduricário. Eu acho que mais do que isso fica esquisito, né? Mas é interessante, né? Porque são alguns enfeites. Alguma coisa como essa aqui, por exemplo, né? Que é um penduricário estranho, que segura a gravata, mas nem sempre segura, né? E vira um enfeite e tal. Você coloca algumas coisinhas assim. Mas é interessante que Deus preparou um presente especial. Ele vai colocar uma coroa de alegria sobre a gente. Não é que a gente não tem mais luta, nem problema, mas a gente sabe quem é o Senhor da vida da gente. E no meio das batalhas, eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Estou contigo, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu estou contigo. Tu és o Senhor da minha vida. Ah, queridos, vale a pena fazer de Jesus o Senhor, o jubileu, a promessa que eu posso tomar posse. E nessa manhã eu queria orar com você. Uma oração de fé, de esperança, de alegria.
Talvez todo mundo tenha ido viajar e você ficou. E aí a gente tem a tentação de olhar para quem foi viajar e diz: puxa vida, eu tive que ficar. Não, você ficou porque Deus tem um plano para a tua vida. Não foi por acaso. Quem sabe para tomar posse de algumas promessas que você não ia tomar posse, quem sabe se tivesse viajado. Às vezes a gente está olhando para o momento que a gente está vivendo e nem sempre é um momento bom. Às vezes o odre está cheio das lágrimas. Lembra, esse odre tem o seu nome. E o livro está anotando o significado de cada uma delas. E o Senhor da tua vida, se você colocar a tua vida na mão dele, vai transformar essas lágrimas em perfume de felicidade. Você vai dizer: pastor, é impossível. E eu vou concordar com você, é impossível. Mas o nosso Deus é especialista em impossíveis. Se fosse possível, você não precisava de Deus. Mas porque é impossível, eu sei que eu preciso de um libertador, de um salvador, de um Senhor sobre a minha vida. Deus está preparando uma joia para você, um presente. Ele vai chamar de coroa, uma grinalda. E essa grinalda tem nome: a alegria do Espírito Santo de Deus, que é uma paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração. O segredo é pular no colo de Jesus e segurar na mão dele e não largar mais. Tolo você é, se larga, porque cada dia ele vai revelar a presença. Cada dia ele vai revelar a missão e o propósito para você. E cada dia ele vai revelar o poder do seu Espírito. Então curva a tua fronte agora para a gente orar. Curva a tua fronte. E talvez hoje Deus te trouxe aqui para fazer uma entrega. Fala para Deus do que está no teu coração. Conta para Deus o que você está vendo nesse odre onde ele recolheu as lágrimas. Dá a tua interpretação para elas que foram registradas no livro das lágrimas. Pede para Ele, inaugura o ano, a era, o tempo do jubileu na minha vida. E pede para Jesus, o Senhor, revelar a presença dEle entre você, na tua casa, nos teus envolvimentos. Pede para Jesus revelar a missão, o propósito. E pede para Ele mostrar o poder dEle. Ele é especialista nos impossíveis. Pede para Ele revelar o poder. Talvez enquanto você esteja orando, o Espírito Santo vai dizer: ok, vou mexer em tudo isso, mas você vai ter que entregar as chaves da tua vida para eu fazer do meu jeito. E aí vai vir um medo tremendo: Senhor, mas eu posso dar um palpite aqui, um palpite ali? Ele vai dizer: não, agora sou eu. Você imaginou se você fosse para um centro cirúrgico e começasse a querer dar palpite para o cirurgião, o que ele pode mexer e como ele pode mexer? Só ia dar confusão, porque você não entende. Naquela hora você tem que se entregar na mão dele, vai receber a anestesia e vai saber o que aconteceu depois. E assim a nossa entrega para Jesus. A gente se lança nas mãos do Senhor. Senhor, Tu estás ouvindo a oração do Teu povo.
clamor de fé e de esperança. Alguns estão orando por si mesmos, alguns nessa hora estão lembrando do filho, do neto, do avô, do tio, do pai, do irmão, do marido. E eu quero te pedir, escuta, Senhor, o clamor do teu povo. Inaugura o ano do jubileu na vida desses teus filhos. Que a presença, que o propósito, que o poder de Jesus se revelem na vida desses teus filhos. E que, Senhor, a fragrância, o perfume da felicidade possa ser sentido. Que seja, Senhor, o teu toque. Que nesta hora, Senhor, as mãos do Senhor estejam coroando os teus filhos com a coroa da alegria. Que as roupas da salvação estejam sendo vestidas. E que a alegria do teu abraço nos envolva. Escuta, Deus, a nossa oração. E abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Fica de pé agora. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente antes da gente terminar. Esse é o tempo que a gente lembra dos nossos queridos, não é assim? Natal não é assim? A gente lembra dos nossos queridos. Então hoje a gente vai pedir uma bênção para eles. Tá? Então o filho está aí? Não está. Então nós vamos orar por ele, pedir que Deus o abençoe. O netinho está aqui hoje, quem sabe não esteja. Nós vamos pedir uma bênção de Deus para ele. E olha, pede para o Espírito Santo te ajudar nessa oração. É interessante que as bênçãos no Velho Testamento se tornaram em orações proféticas. Se você estuda as bênçãos lá, que estão registradas dos pais para os filhos, se tornaram orações proféticas, porque Deus ouviu aquele clamor e aconteceu aquilo. Então agora, pede algo muito especial para as pessoas que você ama, onde quer que elas estejam, e que a distância não separe você do sentimento que está aí na tua alma. E se estiver pertinho, mete a mão na cabeça assim, ó, viu? Isso, e pede a bênção do Senhor. Faz isso. Curva a tua fronte agora e ora, tá? E pede para Deus abençoar. Pede para Deus abençoar. A gente dá presentes no Natal, não é? Agora você vai dar um presente espiritual, uma marca da graça de Deus. Pede a bênção, pede coisas para o presente, para o futuro, para a história. Pede para o Espírito Santo visitá-los, ungí-los, guardá-los, sustentá-los. Que a coroa de Deus, da alegria de Deus esteja sobre eles. É a nossa oração. Aleluia. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, nós vamos celebrar juntos agora, tá? Então canta conosco agora, tá? E se você puder dar a mão para quem está perto de você como uma grande família, porque nós fomos unidos como uma grande família pelo sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo. Somos irmãos por causa do sangue de Jesus. Então agora celebra, adora, porque Ele vai responder esse clamor e a nossa oração. É ação de graças e louvor. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto para Te agradecer. Graças dou. Graças
dou, sempre a ti eu graças